E olha só que boa notícia, hein? Campinas vai ter ônibus gratuito neste primeiro turno, no domingo, das 6 horas da manhã até as 7 horas da noite. Com 100% da frota de ônibus, hein? Então vai ter a mesma quantidade de veículos que estão disponíveis nos dias úteis, que são 1.006 ônibus distribuídos em 237 linhas. A gente segue aqui com as notícias da metrópole e falando sobre as eleições. As pessoas com mais de 70 anos estão na parcela de cidadãos cujo voto se torna facultativo, ou seja, não mais obrigatório. Por isso, elas também não podem ter os títulos cancelados. O estado de São Paulo tem mais de 3 milhões de pessoas com voto facultativo. Mesmo assim, alguns idosos não abrem mão de exercer este direito e ainda servem de incentivo para outras gerações se envolverem com o processo de escolha dos representantes. A aposentada de 78 anos exibe o título com orgulho. Nunca perdeu uma eleição. No domingo, dia 6 de outubro, ela vai às urnas, assim como faz desde os seus 18 anos, para escolher os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. Enquanto eu estiver lúcida, eu vou votar sim, porque é um direito nosso de exercer a cidadania. Então, nós temos que escolher quem nós queremos para nos representar. A partir dos 70 anos de idade, o voto se torna facultativo, mas não deixa de ser um direito, como explica a doutoranda em Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. É extremamente importante mesmo exercer o direito de cidadão, o direito de votar. Então, é uma escolha que essa população faz de estar também escolhendo quem ele quer para estar governando aquela cidade, aquele município, tanto em termos do legislativo quanto no termo do poder executivo. E a senhora acha que precisa melhorar o que aqui no município? Qual área precisa de mais atenção? A área que nós precisamos... Olha, eu acho que a saúde... A gente vê muita reclamação da saúde, né? Tem acompanhado todos esses candidatos novos, que os mais que já estão aí, a gente já conhece, né? Que são muitos, né? Esse ano tem muitos candidatos, mas eu tenho acompanhado, sim. E assim como a dona Rosa, outros 111.171 eleitores com mais de 70 anos também estão aptos a votar nas eleições municipais deste ano. Isso representa um aumento de quase 16% nessa faixa etária em relação com o pleito eleitoral de 2020, quando o eleitorado de Campinas acima de 70 anos foi de 95.941 eleitores. As pessoas idosas têm preferência no momento do voto, conforme previsto na resolução do TSE. Mas, se o idoso optar por não ir às urnas, isso não implica nenhum tipo de penalização, mesmo que ele passe 3 eleições consecutivas sem votar ou justificar. Por conta do avanço da tecnologia e do crescimento econômico, a expectativa de vida no Brasil tem aumentado. Em 2023, chegou a 76,4 anos, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Por isso, essa representatividade nas urnas, segundo a cientista, é importante para atender mais às necessidades desse público específico. Eu já fiz a minha parte, vou deixar para os mais jovens votarem. Outros não, outros falam, não, eu tive esse direito até agora e por mais seja facultativo, vou continuar exercendo, porque eu quero escolher um representante que esteja de acordo com as minhas demandas, as minhas necessidades. Esse eleitor também pode ficar de olho nas produções legislativas, quais são as proposições que esses deputados, vereadores estão propondo, para também cobrar essas demandas.
Vamos votar sim, vamos escolher, vamos ser presentes. É o povo é o povo que escolhe. Então nós temos que estar lá nas urnas sim. E olha que interessante, o número de pessoas menores de 18 anos aumentou nas eleições municipais deste ano aptas a votar. Confira. O número de moradores aptos para votar em Campinas nas eleições municipais de outubro cresceu 4,9% em comparação com o pleito de 2020. Antes, 843.433 eleitores puderam votar. E agora a cidade conta com 884.726 eleitores que vão às urnas. Para a cientista política Simone Boró, o aumento do eleitorado campineiro é positivo, porque o município possui mais pessoas exercendo os direitos ao voto e à cidadania. Esse aumento no eleitorado, ele representa também uma mudança na composição da sociedade. E pode ser também um pouco puxado pelos jovens, né? O aumento dos jovens tirando o título eleitoral. Como a cientista política falou, o número de menores de 18 anos que vão votar em Campinas nas eleições municipais deste ano teve um aumento de 93,38%. E em 2020 eram 1.200 pessoas. E agora, em 2024, são 2.340 jovens eleitores. No cenário nacional, de acordo com o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, entre janeiro e março de 2024, foram mais de 480 mil jovens que solicitaram o título de eleitor. O aumento é significativo comparado às eleições municipais de 2020, onde no mesmo período somava em torno de 46 mil solicitações. Os jovens têm aumentado o número de pessoas, de jovens que foram tirar o título eleitoral, tanto pelas campanhas que a própria Justiça Eleitoral fez nos últimos anos, principalmente agora também em 2024, de iniciativas mesmo do incentivo ao voto, de tirar o título eleitoral, antes mesmo de ser obrigatório, né? Então, eu imagino que esse recorte nos jovens seja também essa ideia deles já terem essa consciência do que seria esse direito de votar, qual a importância desse direito e da escolha dos seus representantes. Mesmo não tendo a obrigatoriedade de votar nessas eleições, a Maísa, de 16 anos, resolveu tirar o título de eleitor. O motivo foi que eu queria ter uma visão mais ampla dentro da sociedade. Hoje que eu queria tomar uma decisão para decidir quem vai me representar na comunidade, na escola. Foi a minha irmã que me incentivou, porque ela me disse que é a oportunidade da vida, né? E a gente tem que aproveitar cada segundo, mesmo que seja simples, a gente tem que tomar uma decisão de maturidade um momento ou outro, e a idade chega, né? O levantamento do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo mostra que os eleitores entre 18 a 20 anos de idade somam 30.159 pessoas, que é o caso da Luana, de 18 anos, que vai votar pela primeira vez. Eu acho importante participar porque, principalmente nós jovens, a gente vem mudando também um pouco as nossas visões sobre muitas questões, e eu acho importante a gente também mostrar a voz da juventude também pelos processos que a gente passa, que muitos de nós somos estudantes, a gente passa por questões diferentes que os adultos, de, por exemplo, 30 a 40 anos, de 40 a mais, também passam, e é importante a gente mostrar também as nossas necessidades e o que a gente passa. Neste ano, o número de eleitoras e eleitores que se declararam com alguma deficiência é o maior da história das eleições no Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral reforça a acessibilidade para garantir o voto. O Tribunal Superior Eleitoral tem se empenhado para implantar medidas para garantir a participação de pessoas com alguma deficiência, provendo a acessibilidade nas eleições. Francisco perdeu 100% da visão há 2 anos e conta que sentiu dificuldades quando votou na última eleição presidencial. Quando você perde a visão, você precisa ter a audiodescrição. O que é a audiodescrição, para quem não conhece? A audiodescrição seria o fone de ouvido, né? Ou ter o conhecimento no sistema Braille, né? Que eu não tinha na época, quando eu perdi a visão. Então, acabei precisando do auxílio da família para ter a votação. E aí, o que aconteceu? Não sabia se eu estava votando no candidato
a presidente ou senador, governador na época, por a minha opção, sim, se fosse da família. Agora eu já estou devido, educadamente falando, de ter a acessibilidade de audiodescrição, que eu aprendi, e também do sistema Braille. Entre os 156 milhões de eleitores no país, 1,5 milhão tem algum tipo de deficiência. Isso significa 0,93% do eleitorado nacional, sendo o maior índice registrado na história do Brasil. O número representa um acréscimo de aproximadamente 25% em comparação com a eleição de 2020, tendo essa parcela do eleitorado duplicado nos últimos 8 anos. O deficiente ele precisa de ajuda, mas ele quer exercer o voto da forma correta, da forma que tem audiodescrição, da forma que tem uma ajuda até chegar na urna para a gente usar e usufruir dela da forma correta, não precisando de uma pessoa votar no seu lugar. Que isso foi o marco maior que teve dessa eleição para outra eleição para mim. O acesso, urnas, acesso para essas pessoas, para que todo cidadão, aquele que é eleitor, possa exercitar o seu direito de voto. A possibilidade de ele exercer seus direitos, tal como aquele que não tem tal deficiência. Neste ano, além da adaptação das urnas eletrônicas, equipadas com teclas em braille, recurso de áudio com voz sintetizada e intérprete de Libras, também é direito dos eleitores com alguma deficiência a assistência e auxílio por alguém de sua escolha para assegurar o sigilo do voto. Para acessar os direitos garantidos por lei, a eleitora ou eleitor deve declarar sua condição à Justiça Eleitoral. Se não deu tempo de você fazer o pedido de mais acessibilidade para o dia da votação, fique tranquilo, pois ele poderá ser solicitado e garantido por lei no momento em que for votar. E minha zona eleitoral fica no bairro do Matão, em Sumaré, já está todo preparado para o meu uso, então vou votar com consciência e confiança que o meu voto vai ser meu. Você sabe o que é o quociente eleitoral? Sabe como ele funciona? Confira na reportagem que nós preparamos para você. O quociente eleitoral é um número que precisa ser atingido pelos partidos ou pelas coligações. Com relação ao quociente eleitoral, na verdade, esse número é obtido para que cada candidato seja eleito, é preciso que um partido tenha um número de votos. Que número de votos é esse? São os votos válidos dividido pelo número de cadeiras. O que é voto válido? O voto que é dado ao partido, eu posso votar só no partido, se eu quiser. Digito os 2 dígitos lá, confirmo, estou votando naquele partido. Ou para o candidato que existe. Digitou certinho, o candidato existe, esse voto é válido. O total de votos válidos dividido pelo número de cadeiras a ser preenchidas. Esse número vai dar o quociente eleitoral. Então, cada vez que o partido preencher aquele número, ele coloca um vereador. O partido fez 2 vezes aquele número, coloca 2. 3 vezes, coloca 3. E assim por diante. Esse sistema é usado nas eleições para deputado estadual, deputado federal ou distrital e vereadores. Quociente partidário também, que é o número de votos válidos, número de votos que o partido teve, dividido pelo quociente eleitoral, que é o que eu acabei de explicar. Você tem o número de votos que o partido teve, dividido pelo número do quociente eleitoral, vai dizer quantas cadeiras você pode preencher. E o que é sempre motivo de apreensão, muita expectativa, é o momento da apuração dos votos. Neste ano, a expectativa é que o resultado saia com muita agilidade. Nas eleições municipais de 2024, mais de 155 milhões de eleitores vão às urnas escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. O primeiro turno será realizado no primeiro domingo de outubro e o segundo turno, se houver, no último domingo do mesmo mês. Em Campinas, 884.726 eleitores estão aptos a irem às urnas. Votação que termina às 5 horas da tarde em todo o país.
A democracia tem alguns pilares. E um dos pilares é a eleição do dirigente da nação, do estado, do município, pelos seus eleitores, pelos seus habitantes, previamente qualificados. Os fiscais dos partidos políticos, federações e coligações poderão acompanhar a urna e todo e qualquer material referente à votação do início ao encerramento dos trabalhos, até a entrega na Justiça Eleitoral. Eu vejo que será um trabalho tranquilo. Veja, pela própria campanha eleitoral, os candidatos, como regra, têm se portado segundo as regras eleitorais, né? Então eu não vejo que no dia das eleições isso vai mudar de forma substancial. O processo eleitoral, que começa aqui, em um dos 7 cartórios instalados neste prédio do centro, vai terminar aqui também. Após as 5 horas da tarde, os responsáveis pelos 268 locais de votação vão trazer as mídias com os votos que vão determinar os ocupantes das 33 cadeiras do Legislativo Campineiro e se a cidade terá um segundo turno para a escolha do prefeito e do vice-prefeito. Com o fim da votação, é possível iniciar o processo de apuração e totalização por parte da Junta Eleitoral para uma célere divulgação dos resultados. Até por volta de 7 horas, tem ainda aquele tumulto, digamos, tumulto no bom sentido, né? Aquele movimentação de entrega de urnas, etc. Eu acredito que por volta de 10, 11 horas. Quer saber como foi a votação na sua cidade? Tem um jeito bem simples, viu? Por um site ou aplicativo, você consegue consultar o número de votos recebidos por cada candidato, cargo ou até por sessão eleitoral. Mais de 884 mil pessoas vão escolher o prefeito e os vereadores na cidade de Campinas. As urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições de 2024 passam por auditorias e testes periódicos para garantir a segurança do pleito. Após o encerramento da votação, qualquer pessoa em tempo real pode acompanhar a apuração e saber quem dos 5 candidatos à prefeitura foi eleito e dos quais 625 candidatos a vereadores vão ocupar as 33 cadeiras aqui do Legislativo Campineiro. Tudo depende do tráfego aí dessas mídias até aqui o cartório eleitoral. A gente estima que a partir das 17h30 as mídias já estejam chegando aqui na sede da Justiça Eleitoral e a gente já comece a apuração. O eleitor ele vai poder checar a apuração por intermédio do aplicativo Boletim na Mão. Por ali é possível fazer um acompanhamento online. A gente sabe que tem diversos outros sites que também disponibilizam, né, os resultados, mas a gente recomenda que se utilizem desse e das mídias tradicionais. A TV também acompanha a todo momento, né, as rádios. Então, não vai faltar meios para que o eleitor se informe sobre a apuração aqui em Campinas. A divulgação também é feita no portal do Tribunal Superior Eleitoral. O aplicativo Meu Boletim na Mão está disponível nas lojas virtuais App Store e Google Play. Pela ferramenta, é possível consultar o nome da candidata ou do candidato ou o cargo em que disputa. Também são disponibilizados dados sobre o comparecimento e abstenção, quantidade de votos válidos, em branco e nulos, bem como o número de sessões totalizadas. A apuração ela é confiável e ela é 100% eletrônica. Ao final da votação, todos os dados, todos os votos que foram digitados na urna, eles são salvos naquele pendrive que é trazido para a gente. Esse pendrive ele é inserido no computador aqui na Justiça Eleitoral e esses dados são encaminhados para o TSE. É importante frisar que existem códigos que linkam a urna, os dados que foram obtidos na urna, com os dados que são direcionados para o tribunal. Então, não é qualquer pendrive que é aceito, é aquele pendrive específico daquela urna. Então, isso torna toda a transmissão muito confiável. Aqui em Campinas nós somos em 7 zonas eleitorais, então nós teremos pelo menos 20 computadores direcionados para a apuração de dados das eleições.
E olha só, a gente segue com as informações sobre as eleições, porque hoje é o último dia para divulgação paga na imprensa escrita e reprodução na internet ou de jornal impresso de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo, em datas diversas para cada candidata ou candidato. É a data limite também para os juízos eleitorais publicarem o edital de convocação dos representantes do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil e também dos fiscais, delegados, delegadas dos partidos políticos, das federações e das coligações para acompanharem a emissão da 0ª do Sistema de Gerenciamento da Totalização relativa ao primeiro turno. E também esta sexta-feira é a data a partir da qual a Força Armada não poderá se aproximar do local de votação ou nele adentrar sem uma ordem judicial, ou do presidente ou da presidente da mesa receptora, exceto nos estabelecimentos penais e nas unidades de internação de adolescentes, respeitado o sigilo do voto, devendo-se conservar a 100 metros da sessão eleitoral. A gente segue aqui com as notícias da metrópole, porque depois de Campinas confirmar o segundo caso de febre maculosa neste ano, para evitar um novo surto da doença aqui na cidade, a Prefeitura começou a primeira fase do trabalho de esterilização das capivaras, que são animais hospedeiros do carrapato estrela. A Prefeitura de Campinas iniciou a primeira etapa do manejo para controle reprodutivo das capivaras que vivem livremente nos parques públicos da cidade. Por se tratar de uma fauna silvestre, o manejo é solicitado e submetido à análise da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. A coordenação e fiscalização dos trabalhos está sob responsabilidade do DPBEA, o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. A gente começou no dia 26, a ceva dos animais, que consiste numa alimentação controlada em pontos específicos, horários específicos, para que a gente reúna esse grupo de capivaras, são 3 grupos aqui na Lagoa do Taquaral, reúna cada um dos grupos num ponto onde a gente vai fazer a captura. Então iniciou com a ceva, agora a gente está fazendo a montagem dos bretes para a captura dos animais. É uma estrutura metálica, é como se fosse uma armadilha onde elas são atraídas por comida, e quando o grupo todo entra nessa armadilha, a gente vai monitorando isso todo dia, e a partir do momento que todo o grupo passa a se alimentar no mesmo horário nessa armadilha, a gente fecha para poder levar os animais para o procedimento cirúrgico. Esses animais vão para um recinto de pré-operatório, nesse recinto é feita a sedação, o animal vai para o centro cirúrgico, que é logo ao lado, recebe o procedimento de salpingectomia ou de vasectomia e é encaminhado para um segundo recinto, que é o de recuperação. Então daí uma equipe com médicos veterinários, biólogos, vai avaliar se o animal está apto já para ser devolvido no ambiente de origem. Aproximadamente 200 capivaras serão esterilizadas na cidade na primeira etapa do trabalho de manejo. A ação acontece aqui no Parque Taquaral e também no Lago do Café. E depois vai se espalhar por outras áreas de Campinas com a presença dos animais como o Parque Ecológico e o Parque das Águas. O manejo reprodutivo tem por objetivo combater a transmissão da febre maculosa por meio da redução de nascimentos de filhotes das capivaras. Vale ressaltar que a capivara não transmite diretamente a doença às pessoas. A esterilização das capivaras é uma medida que a gente está adotando para diminuir a possibilidade de infecção por febre maculosa nos parques de Campinas. As capivaras elas vão ter um período de transmissão da febre maculosa, que não é diretamente para a gente, é para o carrapato. Mas isso acontece uma vez só na vida da capivara. Então, se a gente mantém esse grupo esterilizado e evita novos nascimentos, a tendência é que em 2 ou 3 anos a gente tenha uma situação muito mais segura em relação à febre maculosa dentro dos parques. A Campinas é uma área que naturalmente comporta capivara, comporta o gênero de carrapato que transmite a rickettsia e tem a circulação da rickettsia. A rickettsia da febre maculosa não circula só em capivara, circula em outros animais silvestres.
né? Então essa é uma medida específica para parques públicos. Não é uma medida que a gente vai adotar em todos os córregos da cidade. Ela tem o sucesso dela depende de uma boa execução e de um bom monitoramento.